Boa tarde. Hoje a tia tá gravando a aula, por quê? Porque tá chovendo muito e, pelo que eu vi, tem muita gente também com o mesmo problema, né? Da internet tá oscilando muito e aí corre o risco da gente começar a aula e a aula ficar travando. Então, pra gente não perder nem tempo e nem a aula, a tia vai deixar gravar. Aí a tia vai fazer o seguinte: eu vou gravar agora a correção da atividade, que sempre a gente já começa fazendo a correção, e depois a tia vai gravar um outro vídeo com a aula de hoje, que é a de português do livro de vocês do segundo ano ainda, tá certo? A gente não começou o livro do terceiro ano. A gente vai começar semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar aqui. Bom, primeiro a tia vai corrigir o dever de matemática, tá certo? Foi o seguinte, foi essa página do livro de matemática, que diz assim: Hélio e 5 colegas vão brincar de um jogo. Para isso, é necessário formar duplas. Cada dupla será composta por um menino e uma menina. Complete o quadro e determine as duplas que é possível formar. Então, veja, é aquele quadro parecido com o quadro que a gente fez dos carros. Não parece, né? Mas são linhas e colunas. Só que aqui, olha como é diferente. Aqui nas linhas eu tenho meninas e aqui nas colunas eu tenho meninos. Quando eu juntar os dois, eu tenho duplas. Isso são combinações, a gente vai falar sobre isso depois também, que a gente precisa fazer para saber quantas combinações a gente pode fazer, para saber quais são as combinações possíveis. A gente precisa também da multiplicação desse quadrinho, das linhas com as colunas. Vamos lá. Aqui a gente já tem a primeira combinação, um menino e uma menina, o Hélio e a Ivete. Aqui a gente já tem uma combinação. Aqui a gente vai ter outra combinação, o Walter e a linha da Ivete. Então, quem é que tem que estar aqui? A Ivete. Certo? Deixa eu botar mais fininho que fica melhor a letra. Pronto. Do mesmo jeito, aqui, a gente sabe que a linha é da Ivete, então tem que ter a Ivete aqui, ó. Só que a coluna mudou, a coluna é a coluna do Vicente. Então, essa dupla aqui é o Vicente e a Ivete. Entenderam? Então, essa linha da Ivete, todos vão fazer pares com a Ivete. Nessa coluna do Hélio, todos vão fazer par com ele. Vamos ver de novo? Vamos fazer outra? Olha essa daqui. Essa daqui é a coluna do Hélio. Então, todos vão fazer par com Hélio. E está na linha da Sabrina. Então, a Sabrina vai fazer par com Hélio. Nesse quadradinho. Aqui é o Walter e ele vai fazer par com a Sabrina. Veja a coluna do Walter com a linha da Sabrina, onde eles se encontram. Então, aqui é o Walter com a Sabrina. Do mesmo jeito, a gente já sabe que aqui é a coluna do Vicente, só que ele está na linha de quem? Da Ivete? Agora ele está na linha da Sabrina. Tá aí. Agora a gente vai mudar de linha. A gente está na linha da Valéria. Então, vai ser a combinação de Hélio com Valéria, porque a gente está na coluna do Hélio, na linha da Valéria. Opa, Valério não, Valéria. Aí a gente tem a coluna do Walter com a linha da Valéria. A combinação aqui vai ser Walter e Valéria. E a combinação aqui, a gente tá na coluna do Vicente agora. Então, é Vicente e Valéria. Veja, pessoal, que interessante.
Quando a gente faz esse quadrinho, a gente consegue ver todas as combinações possíveis. A gente vai ter combinações de Hélio com Ivete, de Walter com Ivete e Vicente com Ivete. Então a gente sabe que a Ivete vai poder fazer dupla 3 vezes. Ela tem 3 possibilidades de dupla. Não é isso? Porque ela tem 3 meninos diferentes. A mesma coisa, cada menino tem a possibilidade de fazer 3 duplas, porque ele tem 3 meninas para fazer dupla. Vamos pensar mais um pouquinho sobre isso? Olha só. Se a gente fosse fazer a multiplicação, como é que seria? Não são 3 colunas? E não são 3 linhas? Então a gente vai colocar, qual é a quantidade de meninos? 3. Qual é a quantidade de meninas? 3. Quantas combinações eu consegui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso quer dizer que se eu tiver 3 e 3, a minha combinação será de 9 possibilidades. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, quantas duplas eu posso ter? 9 duplas. Certo? Então, o que vocês precisam se ater é que cada menina vai fazer par com 3 meninos. Então, é uma menina vezes 3. Então, é uma menina 3 vezes. Cada menino vai ter 3 meninas para a possibilidade de fazer dupla. Então, vai ser cada menino 3 vezes. Por isso que é 3 vezes 3. Entenderam? Bom, essas atividades a gente só tá iniciando. Multiplicação, a gente tá bem no comecinho ainda. A gente ainda vai ver muita multiplicação. Mas são algumas coisinhas que vocês vão ver sempre, que a gente vai se aprofundar um pouquinho, principalmente agora no terceiro ano, tá certo? E aí, pessoal, a atividade que a tia mandou fazer na terça-feira foi a atividade de ciências, uma atividade de revisão, né? Dos animais e das plantas. Mais animais, porque foi a última atividade que a tia passou e a tia já não teve tanto tempo assim de trabalhar como trabalhou com plantas. Então a tia preferiu botar mais animais. E na última aula a gente leu, né, alguns poemas, né, de Vinícius de Moraes sobre a Arca de Noé, sobre os animais. Vamos lá? Essa primeira é muito legal. Ela é uma adivinha, ó. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o... Quem é que mora nela? O macaco. Tudo bem. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. É só uma rima, tá vendo? Não é difícil. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Eu acho que vocês conseguiram identificar todos os animais aqui com facilidade. Essa casa é de comida. Quem mora nela é a formiga. Claro, né? Formiga, casa de comida, é a cara dela, né? Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. Elefante, muito elegante. E descobri de repente que não falei da casa da gente. A gente mora na nossa casa, né? Elias José. Vamos aqui. Escreva o nome de cada animal. Então, eu recebi poucas atividades. Então, eu queria muito ver o que vocês responderam aqui. Mas eu vou, digamos, que sempre carrega a sua casa. Vou dar um exemplo para vocês. O caracol. Sabia? O caracol, ele sempre carrega a própria casa dele. A casa dele é aquela corcunda que ele tem. O maior inimigo do rato, a gente sabe que é o gato. Inclusive tem um miando aqui. Quem é muito feroz? A gente falou. O leão. Um animal que voa. Não sei qual que vocês colocaram, mas pode ser, por exemplo, uma gaivota. Um animal que bota ovo, a galinha. Vou escrever aqui que ele tá muito apertado. O maior amigo do homem, o cachorro. Ah, que foi fácil, não foi? Vamos lá. E aí eu não sei os animais que vocês colocaram, né?
aqui na número 1. Escreva o nome de 2 animais, aquáticos e terrestres. Muito fácil, é só você lembrar os animais que vivem na água, por exemplo, o peixe, por exemplo, a foca. Os animais que são terrestres, por exemplo, o cachorro, por exemplo, a girafa, euzinha. Mas vocês podem ter colocado qualquer animal. O importante é que vocês relembrem quais são os animais que vivem na água e quais são os animais que vivem na terra. Enumere os animais domésticos e os animais selvagens. O macaco, apesar que pessoas criam macaco, mas o macaco é um animal silvestre, é um animal selvagem. O gatinho é um animal doméstico. O coelhinho é um animal doméstico. O jacaré é um animal selvagem. O cachorro, um animal doméstico. O leão, um animal selvagem. Tia, por que você colocou que o coelho é um animal doméstico? Porque o coelho, a maioria, 90%, digamos, dos coelhos que a gente conhece são domesticados. Ou eles são usados para criação, para comer a carne, ou eles são criados em casa, né? Então, por isso que eu coloco eles como animais domésticos. E parecem gatinhos, né? Complete com as palavras dos quadros abaixo. Então, vamos lá. Aqui, lembra que eu falei para vocês? Os animais, eles têm várias funções. Eles podem ser domésticos ou selvagens. Os animais domésticos, alguns deles são animais de companhia, outros são animais que nós usamos para nos alimentar. Ou para nos fornecer alguma coisa. Então, vamos pensar. Quem é que dá carne e leite? A vaca, né? Quem é que fornece lã? A ovelha. Aqui a gente não usa muito, mas em lugares frios, a lã é importantíssima. Quem produz mel? A abelha. Professora, cria abelha? Cria sim, é o apicultor. Que nos dá ovo? A galinha. Lembrando, nós não comemos só os ovos da galinha, nós também comemos a carne da galinha. Nós não usamos só a carne e o leite da vaca, nós também usamos o couro da vaca. E aqui, escreva nome de 3 aves. Deixei livre para vocês escreverem, tá certo? A tia quer ver a foto aí da atividade para saber o que vocês escreveram. E desenhe um animal que rasteja. Lembrem que animal que rasteja não tem patinhas. Não tem patinhas. Ele anda assim, ó. Ixi, a tia já deu um bocado de dica, né? Faça um desenho aí. Aqui é do mesmo jeito, a tia quer ver. A número 1 a tia não vai responder, tá certo? A tia quer ver a resposta de vocês no caderno. E aqui, pessoal, é sobre o ciclo da vida. Lembra que eu falei pra vocês? Todos os seres vivos, eles passam pelo ciclo. Qual é o ciclo da vida? Primeiro, a gente nasce. Então, aqui é ó. A gente nasce. E aí, a gente cresce. E aí, a gente se reproduz. Não é isso? E depois a gente pode vir a morrer. Não é isso? Ai, aqui tá errado, gente. Desculpa. Peraí. Primeiro a gente nasce. Depois a gente cresce. Depois a gente pode se reproduzir. Ai, meu Deus, peraí. A gente nasce. É aqui mesmo. A gente se reproduz. É aqui mesmo. A gente cresce aqui e a gente morre aqui. É a fase do gatinho aqui. Tá certo? Ficou meio confuso porque o número tá aqui embaixo. Depois que eu reparei nessa atividade aqui. Mas é assim. A gente nasce,
A gente cresce aqui, comendo, se alimentando. A gente pode se reproduzir e aí a gente morre. Leia as frases sim ou não. Aí vocês vão me responder, tá certo? Se vocês cuidam ou não dos animais. Aqui, pessoal, foi só uma lembrança que a tia trouxe para vocês. Para viver, as plantas precisam de terra, água, ar, luz e calor. A tia falou muito sobre isso. A gente fez até o experimento da planta, se quando não coloca ela no sol, o que acontece? A gente falou bastante sobre isso. Então tá aqui, ó. As flores já não crescem mais. Até o alecrim murchou, o sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. Porque essa é uma musiquinha, não sei se vocês conhecem. As flores já não crescem mais, até o alecrim murchou, o sapo se mandou, o lambari morreu, porque o ribeirão secou. Oi, taralalalala, oi. Oi, tralalalala, oi. Oi, tralalala, oi, tralalala, oi, tralalala, oi. Não sei se vocês conhecem essa musiquinha. O que acontece quando o ribeirão secou? Acabou a água. E sem água não há vida. Por isso que a gente tem que cuidar da água, do meio ambiente e também do solo também, né? Do ambiente de onde a gente pisa, né? Mas principalmente a água. E aí, pessoal, eu pedi para vocês pintarem as imagens, né? A chuva cai e molha as plantinhas. O sol vem, ó, e traz luz e calor. E a gente aprendeu por que o sol é tão importante, né? O sol, ele faz com que as plantas criem o próprio alimento dela, não é isso que a gente aprendeu? Através das folhas, ela recebe o sol e aí ela tem o próprio calor e ela faz a produção de alimento dela. E aí lembra quando a gente colocou a plantinha, que a plantinha pode ficar amarela, se ela ficar amarela é porque ela tem pouco sol, ela não está tendo alimento, ela não está produzindo o alimento dela. Mas aí a gente aprendeu que cada parte da planta tem uma função. Então, por exemplo, a parte da planta que tem essa função de trazer o alimento para a planta é aqui, ó. São as folhas. Elas é que capitalizam esse sol e transformam em alimento para a planta. A raiz fixa a planta no solo. Lembra que a gente mostrou algumas plantas que não são fixas no solo, né? Elas são fixas em outras plantas, como por exemplo as orquídeas, ou elas podem ser aquáticas, elas estão na água, mas elas têm raízes. E o caule, ó, o caule é responsável por trazer a água da raiz, porque a raiz ela tem outra função, além de fixar a planta no solo. Ela também capta a água da chuva que cai aqui e pelos seus veios ela transporta essa água e também nutrientes do solo para a planta. O caule tem a função de passar esse nutriente, essa água para todos os lugares da planta. Tanto é que vocês podem reparar, quando vocês acham uma plantinha bonitinha, que vocês tiram ela da raiz, ela morre com o tempo, porque deixou de chegar nutriente. Outra parte da planta é a flor, ó, flor. E qual é a importância da flor? A flor, nem toda planta tem flor, mas as plantas que têm flor, a flor é responsável pela reprodução da planta. Então, a flor, além de embonecar a vida da gente, ela também é responsável pela reprodução. Porque essa planta, a florzinha, os passarinhos vêm, a borboletinha vem e tira o néctar daqui e carrega esse pólen para outros lugares, para que essa planta nasça em outros lugares. Os frutos, que é isso aqui, ó. Ó, aqui, dentro deles, eles carregam as sementes. E o que é que a gente faz com as sementes, pessoal? A gente enterra, é isso? E nasce uma nova planta, certo? Bom, pessoal, a correção era isso. A tia fez o mais rápido que ela pôde.
porque para não ficar muito chato, muito maçante. Se vocês ainda têm alguma dúvida, vocês falam com a professora no WhatsApp. Outra coisa, essas atividades que eu não fiz, eu queria muito que vocês pensassem, eu queria ver a resposta de vocês. Eu tô recebendo muita pouca atividade. Muita pouca mesmo, eu estou preocupada, viu? Então, não adianta a tia corrigir, vocês verem a correção sem fazer. Então, tem que fazer e depois ver a correção, viu? Porque aí a gente vai aprendendo, a gente aprende errando, a gente erra, a gente aprende fazendo. Errar ou acertar é normal. Se errar é normal, se acertar melhor ainda. Mas se errar faz parte. Porque quando você erra e você faz, olha a correção que a professora está passando, você vai diretamente aonde você não está sabendo. E aí você vai pegar a borrachinha, apagar e fazer o certo. Essa operaçãozinha de olhar o que você fez, o que você acertou, o que você não acertou, fica aqui na sua cabeça e você nunca mais esquece, tá certo? Beijão, daqui a pouco a aula de português.